Jornal da Mix. Se tem uma coisa que interfere, né, na alegria ou na tristeza dos pais, é com certeza a saúde e o bem-estar dos próprios filhos. E Novembro Dourado é o mês de prevenção ao câncer infanto-juvenil. Hoje a gente fala sobre esse assunto tão delicado, mas que precisa de um olhar justamente para que a gente fique atento aos sinais, né? Para falar sobre isso, a gente conversa com a doutora Marcela Barros Souza, que é pediatra oncológica, está aqui ao vivo com a gente no estúdio. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la. Obrigada pelo convite. Marcelo, o que tem de novidade, vamos dizer assim? A gente tem avançado de alguma forma no diagnóstico de novos cânceres infantis e em adolescentes? Tem melhorado o índice de cura? Como é que avança esse drama que a gente acompanha todo ano, com mais intensidade em novembro? A gente deveria acompanhar o ano inteiro, né? Mas, enfim, temos pelo menos um novembro para todo mundo ficar alerta, né? Como é que isso tem avançado, assim, de acordo com a tua experiência até no Hospital Santo Antônio? Como a medicina avançou na oncologia adulto, a pediátrica ela vem uns passinhos para trás, porque claro que novas drogas eles testam sempre em adultos primeiro, depois em crianças, né? Mas esses últimos 4 anos a gente tem visto muita droga de terapia-alvo, né? Terapias modernas, terapias gênicas, que a gente chama. Então esse foi o maior avanço, é a maior diferença. A gente detecta no tumor da criança uma alteração genética e que existe uma medicação específica que desfaz essa alteração genética. Porque o que é o câncer? O câncer é uma proliferação desvairada das células, uma proliferação descontrolada. E ela, em geral, ela é desencadeada por uma alteração genética, uma alteração cromossômica. Isso não é hereditário, né? As pessoas acham genético hereditário. Não é hereditário. Os pais se culpam, às vezes, pensando que eles têm responsabilidade, não é necessariamente. A maioria dos cânceres infantis são ao acaso e não tem culpa dos pais, culpa de ninguém, né? Então, essa detecção dessa alteração trouxe muitas curas que antes eram crianças incuráveis. Então, isso pra gente é muito novo, é muito moderno. Infelizmente, também é muito caro, né? Então, a gente acaba tendo que entrar, às vezes, via judicial. O Estado acaba pagando isso, que é uma coisa ruim. Mas a gente acredita que com o avanço, também essas medicações vão baratear, né? As pesquisas já foram, agora essas medicações vão ficar, né, mais acessíveis. Então, esse é o grande avanço. E o segundo é o diagnóstico precoce. É isso que eu ia dizer. Eu sempre dou o exemplo, assim, para os meninos, por exemplo, de tumor de testículo. Muitos meninos escondem, né? Vê que o testículo está aumentando, tem vergonha dos pais e não contam. Se eles chegarem com um tumor de testículo de 5 centímetros, é uma cirurgia e cura. Se eles chegarem com um tumor de 20 centímetros, com metástase abdominal, com metástase pulmonar, são 12, 16 meses de quimioterapia, de cirurgia, de sofrimento, e a maioria cura também. Então, eu digo passa que por algo que ele muito mais poderia ser agressivo, evitado, né? Sim, dizer assim. essa é a diferença. Eles sofrem, a mãe sofre, às vezes por esconder um sintoma, né? Então, a gente luta pelo diagnóstico precoce por isso, porque se a gente descobrir cedo, são menos terapias, né, quimioterapia, a cirurgia é mais fácil, o sofrimento da família é menor e a taxa de cura é muito maior. E você falou aí, eu tenho uma pergunta que já foi respondida em vários tons aqui, mas eu acho que a gente precisa falar, porque quando a gente fala do câncer adulto, a gente fala em prevenção, em o antitabagismo, né, para a pessoa não fumar, se alimentar bem, fazer exercício, são coisas que a gente sabe que previnem, que ajudam, não isentam, mas ajudam, né? Quando a gente fala de uma criança que tem hábitos saudáveis, que tá ok na vida, aí você falou do acaso, né? Não tem muito o que a gente fazer se não olhar os sintomas, ou tem? Isso. Infelizmente, por exemplo, hoje eu estou tratando um bebê de 5 meses, que ele nasceu com leucemia, né? Hoje à noite, inclusive, eu vou para Indaial dar uma palestra que é por causa de uma família, de um bebê que também nasceu com leucemia, só que infelizmente ele veio a falecer com 9 meses, e a família lutou tanto para esse Miguel, essa criança, ser lembrado a vida inteira com uma coisa boa, e que eles conseguiram, lá em Indaial, uma lei que chama Lei Miguel Amarildo Fran, que é para combater não, né? Mas para chamar a atenção no diagnóstico precoce do câncer infantil. Então, hoje à noite eu vou para Indaial fazer essa palestra por causa dessa família. Então, olha que legal, né? O sofrimento de uma família
uma mãe e um pai de terem tido um filho com câncer, já tiveram outra filha que chama Marcela. E Por que será? Nome lindo. Por que será? Que nome lindo, né? ela é uma fofa e pestinha que nem eu quando era criança. Eu falei pra Zanara, agora não reclama do nome de Marcela, comilona e bagunceira. Aguenta agora. E daí, lutar, né? A família ter essa força. Então, assim, foi muito legal, foi muito emocionante. Acho que hoje à noite vai ser muito emocionante também. Então, é isso. O bebê nasce com leucemia. Não é culpa dos pais, não é uma coisa que a mãe fez na gestação, que deixou de comer. Não, é ao acaso em 95% dos casos. Existem algumas exceções que o tumor da criança está relacionado a uma síndrome genética familiar, que é a neurofibromatose, síndrome de Li-Fraumeni, outras síndromes, mas que são raríssimas e que já vêm com histórico pesado de câncer na família, né? Rodrigo Sete está aqui acompanhando a entrevista, dizendo que fazes um trabalho excelente, que merece todas as atenções, e eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo que tem assim, a mesma opinião. A Marcela é quase unanimidade aqui na cidade em relação a isso. Marcela, tu falaste aí em câncer de testículo, falaste em leucemia. Quais são os cânceres mais comuns aí nas crianças? Vamos para o lado didático até para os pais poderem ficar atentos aí a alguns sinais, né? O que é mais comum entre as crianças e adolescentes? Isso. O mais comum é a leucemia, né? Então, a leucemia... Vocês querem que eu fale um pouco de sintomas também? Já Pode, para claro. alertar? Então, a leucemia, que é o mais comum, ela causa fadiga, cansaço. Eu tenho pais que eu perguntei assim, que sintoma ele teve para vir? Ele não conseguiu subir o morro lá de casa, eu achei estranho, e eu fui no pronto-socorro achando que era uma asma, uma bronquite. Olha que detalhe. E daí palparam linfonodos, tal, fizeram hemograma, era leucemia. Então, às vezes, assim, um cansaço, coisas que a criança fazia no dia a dia e que não consegue fazer mais. Claro, tá resfriada, tá com uma crise de bronquite, normal. Claro. Mas não está doente e não consegue fazer o que fazia antes, a anemia da leucemia, ela causa essa fadiga, esse cansaço, né? E é importante ressaltar aqui que a anemia mal curada não vira leucemia, né? Isso é um mito antigo, né? Então, eu sempre gosto de falar que a leucemia, na leucemia a gente tem anemia, mas ela não vem de uma anemia que a criança tinha prévia. Então, esse medo as avós, principalmente, né, podem tirar. Então, além desse cansaço, dessa fadiga, palidez, a criança fica anêmica, branca, dor abdominal, aumento de volume abdominal, dores nas pernas, também não é aquela dor na perna do cansaço noturno que a criança, faz uma massagem, eu tô com dor na perna. Não, essa de manhã a criança fica boa, a da leucemia não. É uma dor na perna contínua, né, vários dias. Ela já acorda com dor na perna e fica com ela durante chega todo o a dia. não caminhar, é uma dor progressiva, né? E... linfonodos, as ínguas, né? Então, muitos pacientes vêm pro meu consultório, tá com íngua. 90% das crianças têm íngua, né? A gente tem íngua por gripe, resfriado, amidalite, casquinhas, né, de feridas. Muitas ínguas são normais, mas ínguas maiores de 2 centímetros, que também não desaparecem em 5, 7 dias, né? Ínguas persistentes têm que ser analisados. Em segundo lugar, a gente tem os tumores de sistema nervoso central, os tumores cranianos, né? Então, esses vão ter dor de cabeça, enjoos, principalmente matinais, estrabismo, alteração de comportamento. Uma criança que era boazinha ficou agressiva, uma criança que era alegre ficou deprimida, né? Então, perceber o comportamento. Às vezes, quem faz esse diagnóstico são os neurologistas, porque a criança vai lá por um déficit de atenção, por alguma alteração escolar, e ele pede na triagem uma ressonância e faz o diagnóstico. O câncer da criança tem um fator emocional muito grande, né? Porque envolve muita gente, né? Os pais estão ali envolvidos. Em geral, os pais se afastam até dos trabalhos, né? Do dia a dia, da rotina para acompanhar o tratamento, principalmente quando essa criança tem que se deslocar de outra cidade para fazer esse tratamento. E esse trabalho é muito bem feito lá no Hospital Santo Antônio, a gente sabe que é referência nesse sentido, né? Ontem nós tivemos aí um jantar dourado, né? No Bela Vista Country Club, organizado pelo hospital, justamente para mobilizar a comunidade em torno dessa luta, né? E a emoção é um ponto crucial. É impressionante ontem como as pessoas se emocionavam ao ver as crianças que conseguiram, né, superar esse problema. Tivemos shows nacionais ontem, né? O Afonso Negro e o Rick Renner vieram aqui a Blumenau para fazer parte dessa mobilização. E, Heinz, eu quero até colocar uma sonorinha rápida do Afonso Negro, que era um integrante do Dominó, que está fazendo show aí por todo lugar, falando justamente dessa responsabilidade deles, né, no engajamento da população a causas como essa. Vamos ouvir rapidinho aí o Afonso Negro ontem. Olha, eu tive aqui em 2019
Tive com a Luísa Posse e o Lucas Luco, foi uma noite mágica. E todo ano a gente se falava, aí veio a pandemia, senão eu já teria vindo antes. E quando eles me procuraram para voltar aqui, imediatamente eu liguei para minha produtora, falei, ó, pode segurar essa data na agenda. Para mim é muito importante, eu acho que a gente como artistas, políticos, atletas, tem que realmente usar o nome que a gente constrói durante décadas para poder ajudar várias causas. E essa, para mim, é uma causa muito importante. Bacana, né? Esse engajamento, essa preocupação, né, de todo mundo em ajudar de alguma forma nessa luta, né? No Santo Antônio, quantas crianças estão hoje em tratamento lá? De onde elas vêm? Que impacto tem esse tratamento todo na vida dessas famílias, né, Marcelo? Tu acompanhas muito bem isso. Sim. Como você falou, né? Não é uma criança doente, eu acho que é uma família precisando de atenção, né? Então, eu arrisco dizer que os pais sofrem mais que as crianças, né? As crianças sofrem a dor da picada, sofrem a dor, né, de uma cirurgia, o mal-estar, o enjoo, mas os pais, o sofrimento psíquico, né? E assim, como eu vou pagar minhas contas? Porque realmente, uma criança que faz quimioterapia, ela fica sob cuidados da mãe no mínimo 4 a 6 meses, né? Alguns até mais. Então, a mãe não tem como mandar essa criança para a creche, a imunidade dela fica baixa. Então, realmente, além do medo de perder o filho, além da pena, da dor do filho, é como pagar as contas, né? Então, realmente, a gente tem uma equipe lá no Santo Antônio, multidisciplinar, com assistente social, com a psicóloga, com a Nutri, com as fisioterapeutas, farmacêuticos, todo mundo, para tentar reduzir a dor dessa família, né? Eu digo, o tratamento ele é muito difícil, mas a gente tenta fazer com que esse tratamento seja o mais leve possível, né? E a gente, agora, há um ano, a gente aumentou a nossa regional. Antes a gente atendia só a Anvi, né? Os municípios do Médio Vale do Itajaí. São 14 municípios, isso, né? Já não é pouca coisa, né? E nesse último ano a gente pegou o Alto Vale e a Foz. Meu Deus, são 40 52 municípios. Caramba, a abrangência é gigantesca. Então, por isso, assim, que a gente abriu a ala agora, né? Em junho, a gente inaugurou a ala, que até o jantar dourado de lá, antes da pandemia, foi para angariar fundos para isso. A gente tem muitas empresas, a gente tem muitos empresários, muitas pessoas que doam, e com isso a gente conseguiu fazer a nossa ala com 11 leitos oncológicos pediátricos exclusivos, com enfermeiras especializadas. Então, eles estão tendo todo o carinho e atenção, e agora, com esses leitos aumentados, a gente consegue atender tranquilamente essa demanda, né? Agora a gente tá naquele estresse. Lembra na pandemia que eu chorei, pelo amor de Deus, Sim. Eu não tenho leito, não tenho... Então isso, graças a Deus, está resolvido. Então eles têm uma qualidade de tratamento melhor. Tá realmente muito gostoso para as famílias. As crianças ficam brincando numa brinquedoteca livres. Antes eles ficavam dentro de um quarto. Hoje eles brincam entre si. Então realmente foi muito legal. Né? Um pouquinho da situação que tá vivendo. Dá uma aliviada, né? E esse acompanhamento constante é óbvio, né? Uma equipe multidisciplinar, né? Além dos oncologistas que estão ali atuando, mas tem toda uma equipe. E acredito que quem cuida do emocional, não só como psicólogos, mas também pessoas que fazem capelania, né? Que vão lá, enfim, fazer várias ações. Voluntários. Isso tem influência direta também nesse bem-estar? Isso eu digo, né, como o Pancho falou dos voluntários, assim, se não fossem eles, nós médicos e enfermeiros, só a gente não faria nada, assim, né? É realmente importante a equipe multidisciplinar, porque ontem um pai de um bebezinho que está internado me mandou uma mensagem: tu acha que tem que suplementar? E agora comida, como vai ser? Eu disse, não, a Jana vai passar lá, a nossa Nutri vai conversar contigo. Então, nós não damos conta de fazer tudo, né? A gente é um pouco psicóloga. Ontem, até no quarto desse bebezinho, eu fiquei conversando com a mãe, acho que 1 hora, assim, dizendo pra ela que ela chegou agora, né, faz 5 dias, que ela tá passando por uma fase muito difícil. Os pais descrevem que quando a gente dá o diagnóstico, faz um buraco no chão, eles estão caindo dentro daquele buraco escuro e que parece que a vida deles acabou, né? E daí eu falo pra elas, assim, agora parece desesperador, mas tu vai ver que esses 5, 6 meses vão passar logo e que tudo vai melhorar e que vocês vão voltar à vida normal, né? Então, isso que é legal ali do Jantar Dourado, que a gente trouxe as crianças que já estão em manutenção,
ou curadas, ou que terminaram o tratamento, ou que estão numa fase mais... Então, assim, para ver que realmente Que é a vida possível. vai voltar Sinal ao de normal. esperança, né? E é Tem possível, que exatamente. sempre estar botando isso em foco. Porque é muito difícil. A fase de tratamento são muitas internações, dificuldade de acesso venoso, né? De pegar veia. São muitos sofrimentos para essa família e que tudo passa, né? Então a gente sempre tenta falar para as famílias serem fortes naquele momento que vai ter uma fase melhor. E já que são crianças, né, como a gente falou, não tem aquela coisa da prevenção, lógico que tem que cuidar também, mas acho que o principal recado que dá para deixar aqui, né, nesse mês do Novembro Dourado, é justamente isso, ficar sempre atento, porque eu acho que chama muito atenção o quanto... Acho que a vida passa corrida, quanto se negligencia as crianças, né? Porque todo mundo tá com a cara no celular, a própria criança às vezes tá ali mais quietinha porque tá no celular, não vai mostrar de repente esse cansaço, né? É uma criança que tá sempre trancada no quarto, não vai dar pra ver direitinho, tá mais cansado, tá com esse sinal ou aquele. Como é que faz pra movimentar isso, pra pegar essa criança e falar, deixa eu te examinar aqui, criança, meu filho vem aqui, né? Como é que faz, né, essa abordagem? Eu costumo dizer, assim, claro que com raras exceções, as mães conhecem seus filhos, né? E hoje em dia, até foi bom tu falar esse negócio de celular, hoje em dia, as mães, no consultório, eu faço pediatria geral ainda, né? As mães falam, ele é adolescente, é normal ficar no quarto. Não, eu tenho uma filha adolescente, ela não fica só no quarto. Então, não é normal um filho adolescente ficar 8, 12 horas com a cara na tela de um computador, né, de um celular. Então, não é. O adolescente, ele se esconde. Então, esses exemplos de tumores de testículo. É em adolescente. Como é que ela vai perceber se ela não tá pertinho dele, se ela não almoça com ele, se ela não sai pra fazer uma caminhada? Se ele ainda tem vergonha em dizer alguma coisa, né? Tem tudo isso. Então, assim, os pais conhecem seus filhos, né? Eles criam eles. Então, eu digo, se o seu filho tem alguma coisa diferente, às vezes é um sinal muito sutil. Às vezes é uma coisa... Não, ele não era assim. Levem no pediatra. Além das consultas de rotina, né? Porque o pediatra tem ali nos primeiros 3 anos consultas mais frequentes, depois as consultas espaçam mais. Mas assim, não tá legal. Teu filho leva no pediatra, né? Leva no posto de saúde, busca ajuda, mas tudo tem solução. Todos os cânceres têm cura, né? Só que desde que diagnosticado precocemente. Ai, como Então, essa assim, frase a é gente... gostosa de ouvir. A nossa taxa de cura do câncer infantil chega a 85%, né? Principalmente se diagnosticado precocemente. E aqui em Blumenau a gente tem todos os recursos, né? A gente tem uma ótima radioterapia, a gente tem quimioterapia, a gente tem todo o serviço de suporte. Então, tá aqui na nossa mão, né? Tá aqui pertinho. Então, tem que chegar. E essa questão do chegar também é uma luta minha, porque às vezes os médicos, tá com um tumor na barriga, palpou uma massa abdominal, vou pedir um ultrassom. Não, já manda pra gente, né? Então, eu peço que mandem precocemente e a gente faz ultrassom lá no hospital, a gente faz a investigação. Então, mandem na suspeita, não precisa confirmar um tumor pra mandar. Mandem logo, né? A nossa agenda, ela é uma semana. Se hoje um médico encaminhar uma criança para o posto hoje pra gente, em máximo uma semana ele tá lá no Santo Antônio. Nossa agenda é aberta praticamente. Maravilha, então. Marcela Barros Souza, pediatra oncológica, aqui com a gente falando sobre o Novembro Dourado, sobre a necessidade de falar e de prevenir aí o câncer de crianças e adolescentes. Obrigado mais uma vez, Marcela, pela tua participação. Sempre bom conversar contigo. Obrigada, Marcela. Sempre bem-vinda aqui no nosso Jornal da Mix. Obrigada. 7h45, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aí com o último bloco do Jornal da Mix. Tem Juro que é Verdade, com o André Cantoni falando sobre curiosidades da cidade. A gente volta já já. Jornal da Mix. Oferecimento UniaSelv, EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Toyota agora é Barigui e Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.